Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso está aqui na descrição. Vamos falar agora sobre o switch case aqui na linguagem Go, que nada mais é, tá, gente, de outra forma da gente fazer uma condicional. Na verdade, no dia a dia, assim, a gente vai usar muito mais o if else, essa é a verdade, do que o switch case, mas é importante vocês saberem que ele existe e é aquilo, tudo é uma questão de necessidade e o que cabe melhor para cada contexto. Podem ter situações que ficam mais legais e mais interessantes a gente usar o switch case, mas acaba que, assim, a gente vai acabar usando realmente mais o if else, tá? Mas é legal vocês saberem que o switch case existe nessas situações que vão ser mais adequadas, que como eu falei, com repertório, enfim, conforme a gente for ganhando mais prática, a gente vai entendendo o que fica melhor no que. Como que funciona o switch case? A gente tem também uma condição aqui, né, que a gente vai usar como base, digamos assim, e a gente vai dizer os casos que a gente quer ter alguma ação. Então, por exemplo, aqui esse exemplo é bem basicão realmente para ficar bem claro para vocês como funciona. Então, a gente tem a nossa condição aqui que vai agregar o valor da posição da variável posição aqui. Então, aqui o que eu quero mostrar? Qual foi o lugar que essa pessoa ficou aqui nessa competição, enfim, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, se a posição que essa pessoa ficou for o caso do valor 1, quer dizer que ela ficou em primeiro lugar. Eu vou retornar aqui na minha função, no meu código, o primeiro lugar. Caso o valor da variável posição seja 2, eu vou printar que ela ficou em segundo lugar. Caso seja 3, eu vou printar que ela ficou em terceiro lugar. Quando a gente roda esse código aqui, deixa eu só colocar o nome aqui. Quando a gente roda ele, bom, se eu tô na posição 2, se o valor dessa minha condição aqui é 2, ele vai cair nesse caso do switch case 2 e vai printar que ele ficou em segundo lugar. Caso aqui fosse 1, o que ia acontecer? Ele ia cair nessa primeira condição aqui, né? Nesse caso do 1, que o valor é 1, e ele vai printar aqui que ele está em primeiro lugar. Aí vocês podem pensar, pô, Steph, mas vai ser só nesses casos aqui de número, de int? Não. Mesma coisa lá do if else. A gente pode usar vários tipos, enfim, várias coisas ali, digamos assim, várias condições dentro do nosso if else, e aqui no switch case é a mesma coisa. Então, a gente pode usar também, por exemplo, uma string. Então, nesse caso, eu criei uma variável nome, e dependendo do nome dessa variável, do conteúdo, a gente vai entender se essa pessoa, ou se, enfim, se esse nome vem de uma pessoa, é de um cachorro ou é de um personagem. Então, aqui, pensando no Bob Esponja, eu usei o exemplo do Bob Esponja, se o nome que a gente tiver aqui nessa nossa variável for do caso Bob, cair nesse caso Bob, é porque ele é um personagem. Então, vamos rodar aqui o nosso código agora pra gente ver. Então, bom, como eu recebi o nome Bob, é porque caiu nesse caso Bob, e ele vai retornar aqui pra gente o quê? Essa condição, esse retorno da condição aqui do Bob. Então, ele vai retornar para mim que é um personagem. Se fosse, por exemplo, o nome Steph, o que ele ia retornar para mim? Que ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele caiu nesse caso aqui. Então, a gente tem o switch, a condição que a gente quer, e aí o caso, ele sempre vai vir com o retorno que a gente espera dessa condição aqui que a gente passou. Então, lembra que aqui no if a gente faz if número é igual a 1? Aqui a gente não faz esse igual, a gente faz o case. No final das contas, o que esse case está fazendo? Ele está vendo se o nome é igual a Steph. É isso que ele está fazendo por debaixo dos panos, digamos assim, né? Então, esse case aqui, ele vai meio que fazer isso. Ele vai confirmar, poxa, o nome é igual a Steph? Se o nome for igual a Steph,
eu vou retornar aqui essa saída. Se o nome for igual a Bento, eu vou retornar que é um cachorro. Se o nome for igual a Bob, é porque é um personagem. Então, ele vai fazer, no final das contas, esse igual, né? Ele vai fazer essa verificação, tipo que a gente estava fazendo aqui nesse if, tá? E aí, depois, lá na frente, você pode ver se, poxa, pode usar funções aqui dentro, então chamar uma função aqui, e aí o retorno dessa função cair aqui nesses cases. Então dá pra gente fazer muitas coisas aqui nesse switch, lá no if também. Mas como eu falei, aqui é primeira vez que você está vendo sobre isso, primeira vez que você está vendo sobre fiel, sobre switch na linguagem Go. Conforme a gente for fazendo os exercícios, praticando, fazendo o nosso projeto de API lá na frente, você vai ganhando aí esse repertório, vai entendendo o que você pode fazer a mais. É importante a gente ir degrau por degrau e ir amadurecendo aí o seu conhecimento na linguagem e não jogando tudo aqui para vocês, falando tudo de uma vez para vocês, senão fica muita coisa e acaba até amedrontando vocês, deixando vocês meio assustados. Então vamos aos poucos, tá? Vamos a partir aqui dos exemplos mais simples e conforme a gente for avançando aí nas aulas do curso Golang do Zero, que eu espero que você esteja curtindo, a gente vai aí aumentando o nível de complexidade, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai ter sobre um outro tema também super importante, que são os loops, que a gente vai usar muito aí em qualquer linguagem de programação, mas aí a gente vai ver como a gente faz loops na linguagem Go.